Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Rian, eu sou um estudante de Ciência da Computação no Mackenzie e eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto da Rede Mais Social. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho ali sobre as páginas que a gente tem, as telas. Depois eu vou falar também ali em paralelo sobre o fluxo. E aí a gente entra em código de fato. A primeira tela que a gente tem é o portal de entrada. Nessa tela a gente tem um botão de login para o usuário efetuar o login, caso ele já tenha um cadastro. A gente tem também o solicitar afiliação e o cadastro. Clicando em solicitar afiliação, a gente cai nessa tela aqui que você define o tipo de solicitação, se você é uma pessoa física ou jurídica. Aí, se você for uma pessoa física, a gente cai nesse modal de identificação e preenchendo todo esse modal, clicando em avançar para o perfil, a gente vai, neste caso de pessoa física, a gente vai direto para o perfil de habilidades e interesses. Então a gente vai preencher também esse modal de perfil, vai visualizar o termo. A gente cai nessa tela de termo aqui, a gente aceita o termo, cai na tela de e-mail, a gente valida o e-mail e aí o fluxo se encerra naturalmente. Bom, voltando para o fluxo de PJ é um pouquinho diferente. Então, cliquei ali em PJ na segunda etapa. Beleza, eu vou cair no fluxo de identificação para pessoa jurídica. Aí vou preencher o formulário, vou anexar as certidões agora. E aí eu caio nessa tela de anexo de certidões. Nessa tela o usuário ele vai anexar ali quantas certidões ele quiser e vai clicar em seguir para o perfil. Aí ele cai nessa tela de montar o perfil, ele preenche todas as informações, cai no termo de compromisso, aí ele aceita o termo, valida o e-mail e o fluxo se encerra também. Basicamente de fluxo a gente tem isso. A gente tem mais algumas outras telas como modal de esquecer a senha, modal de login, modal de cadastro, que está tudo especificado na wiki. Basicamente aqui reformulando o fluxo, a gente então vai ter uma página principal, uma seleção de pessoa física ou jurídica. Se a pessoa for física, a gente cai direto na tela de perfil, aceita o termo e valida o e-mail. Se a gente for PJ, a gente cai na tela de anexo de certidões, anexa certidões, e aí segue o fluxo como de perfil, naturalmente. Um ponto que eu esqueci de comentar durante a explicação do fluxo no início do vídeo foi que após o aceite do termo e após a validação do e-mail, a gente cai numa tela de aguardando aprovação. E aí a gente fica nesse status até o candidato ser aprovado. Um ponto a mais também é as tecnologias que a gente usou. Basicamente a gente usou ali no back-end o Java 21 com Spring Boot no caso, né? Para persistências a gente usou o Spring Data JPA e o MySQL de banco de dados relacional. Para front-end a gente usou o TimeLeaf. Para build, enfim, dev a gente usou o Maven. Basicamente foi isso de tecnologias que a gente usou nesse projeto. E é isso. Olá, boa tarde. Meu nome é Derek, faço parte do grupo do Rian, no projeto Rede Mais Social. Vou falar um pouco mais sobre a nossa implementação em código feito em Java. Em resumo, vou falar sobre duas classes, Entity e Repositories. A nossa classe Entity, ela se refere a todas as nossas classes e atributos do diagrama de classe UML. E em resumo, todas essas classes e atributos, elas são mapeadas via GPA para o nosso MySQL. E vale ressaltar
que dentro dessa classe tem uma classe em específica que é a afiliação status. Ela não se refere apropriadamente a uma classe do nosso diagrama de classes. Ela serve apenas para complementar a nossa classe afiliação. E em repositories, ele serve basicamente para cumprir o papel, em termos teóricos, das collections. Então, todos os dados eles são encapsulados e acessados para cada entidade. E os objetos são armazenados para cada tipo. E enquanto o diagrama de classe ele se refere a todo o domínio, na nossa implementação de repositórios é tudo abstraído, persistindo apenas na consulta de dados e na consulta de dados, na SQL. Eu vou falar também um pouquinho sobre os services que a gente implementou nesse projeto. Antes eu queria dar uma contextualizada no porquê e no pra quê. O porquê é as regras de negócio da especificação. Tem algumas regrinhas ali, como eu já comentei em entregas passadas, que não são tão simples, então a gente separa em mais uma camada ali as regras de negócio, que é o propósito do service. Então a gente tem o afiliação service, o credencial service, o e-mail service, o termo service e o validação service. Cada arquivo desse tem as regras de negócio da especificação bem definidas em um arquivo só. Então facilita até para manutenção a gente saber ter as regras de negócio separadas em um só arquivo. Então esse foi o motivo e já expliquei também um pouquinho sobre o que é e para que, né? Falando um pouquinho agora sobre controllers, basicamente a gente tem 2 controllers ali, mas antes de falar deles eu vou dar uma contextualizada no que é e no para que é também, que eu acho importante. O controller ele basicamente vai orquestrar ali o fluxo de solicita afiliação, o afiliação controller no caso, né? E ele vai dividir as responsabilidades também entre as entities, que o Derek já comentou. Basicamente a gente tem o afiliação controller e a gente tem o index controller. O index controller foi um controller que a gente teve que criar durante a implementação do projeto, porque a gente viu a necessidade de criar ele devido a algumas telas novas que a gente criou, como a tela de login, a tela de cadastro, a tela de esqueceu a senha. A gente precisava fazer redirecionamentos ali entre essas telas e a gente precisava também orquestrar ali também um fluxo nessas telas, e a gente precisou desse controller e criou ele. Basicamente é isso que a gente tem de controllers.